Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yom Abda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satiguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia, Vedanta Brasil. Bem-vindos à nossa classe do Panchadasi. Nós estamos cobrindo o capítulo 4, os versos do capítulo 4, referentes àquela noção espiritual, né, de remover o mundo, remover dualidade, remover os objetos, né, que tanto nos atraem, né? Então, esse é o tema que nós estamos investigando, né, desdobrando, contemplando. Então, hoje nós reiniciamos, né, antes nós vimos, né, nesse mesmo tempo, nós vimos a distinção entre a criação de Ishvara, né, which is Vyavaharika Satya, essa projeção de Maheshwara, e a gente viu a projeção do Jiva também, né, o Pratibhasika, né, Satya, que é a realidade projetada, né, pelos Jivas, seja através de sua subjetividade, né, a sua realidade interna, mas como também externamente, na medida que os Jivas vão fornecendo a Ishvara a matéria-prima necessária para que Ishvara mantenha, né, constantemente atualizando o seu Vyavaharika Satya. Ele precisa de nossas vasanas, nossas ações, né, que vão, né, ser colocadas no corpo macrocosmo, e através de todas essas energias, de todos esses resultados, né, provenientes das nossas ações, pensamentos e ações, ele vai remodelando o seu Vyavaharika Satya, esse mundo físico-material, o qual nós experimentamos, né? Então, nós vimos a distinção entre esses dois planos de realidades, né? Sempre dentro de Mithya, né? A gente não quer jogar Mithya fora dizendo, não, isso é irreal, a gente não quer saber de Mithya, vamos, né, abordar o tema Satya. Não, a gente precisa compreender Mithya muito clara e profundamente, né? Por isso, há todas essas análises, né, a respeito desses fenômenos, né, que ocorrem em Mithya, entre eles o Vyavaharika e o Pratibhasika, essas duas subordens dessa realidade aparente chamada Mithya, né? Então, o verso 40 diz: a dualidade da criação de Ishvara continua, né, essa projeção de Ishvara continua até mesmo após o autoconhecimento do indivíduo ser firme. Mas o indivíduo, ele sabe que isso é simplesmente uma sobreposição, é uma crença suportada por todos os jivas, né, sob o efeito de Maya, de avidya, mas não é um fato. O verso 41 diz que quando a dualidade desaparece, no momento da dissolução do mundo através do yoga, a consciência permanece desconhecida, porque não existe o professor nem as escrituras de Ishvara para ajudar o indivíduo a compreender sua natureza como consciência. Naturalmente, quando a dualidade desaparece no momento da dissolução do mundo através do yoga, se refere a Samadhi Yoga, né? Se refere a um estado mental no qual tudo desaparece, né? A dualidade, o jiva, o conhecedor, e os objetos que ocorrem dentro do âmbito do seu intelecto, essa dualidade desaparece. Então, o que ocorre? Ok, nós removemos o mundo, desapareceu a dualidade, portanto, agora sim, agora eu posso compreender que a natureza da realidade é a não dualidade, porque desapareceu a dualidade.
né? Mas o que ocorre? Quando desaparece a dualidade, desaparece o intelecto, o qual pode obter a compreensão de que a natureza da realidade é a não dualidade. Se o intelecto não estiver ali, se a dualidade não estiver ali, então não existe o conhecedor, não existem as escrituras e não existe o professor, que é um link, é um elo nesse sistema, né? Nessas revelações. Então não existe nada. É isso que esse verso diz, né? Quando a dualidade desaparece, no momento da dissolução da dualidade, através do Samadhi Yoga, a consciência permanece ocultada. Por quê? A dualidade desapareceu, mas com o desaparecimento da dualidade, o intelecto do buscador, do meditador, do yogi desapareceu, portanto, não existe nenhuma possibilidade de autoconhecimento. O verso 42, que é o verso do qual nós reiniciamos hoje, diz que o mundo da dualidade, criado por Ishvara, precisa ser entendido como uma ajuda. É esse o verso que nós iniciamos hoje, Marcelo? Sim, né? O mundo da dualidade criado por Ishvara precisa ser entendido como uma ajuda, não como um obstáculo para a sabedoria não dual. Além disso, a criação não pode ser realmente removida. Por quê? Porque ela pertence a Ishvara. Né? Nós não criamos o mundo, apesar de que nós contribuímos para essa criação e sustentação do mundo. Através de quê? Através das nossas ignorâncias, nossas ações totalmente fundadas na ignorância da real natureza não dual da realidade, né? Então, essas nossas ações, elas vão permitir a Ishvara criar esse mundo. Agora, o mundo é criado, é uma complexidade de tantos fatores, entre eles as nossas ações fundadas na total ignorância espiritual, né? Essa total ignorância espiritual, mas nós não temos nenhuma possibilidade por nós mesmos de criarmos e sustentarmos esse mundo. Ishvara é a totalidade de todos os fatores. Daivan é um outro nome dado para Ishvara, que descreve a natureza de Ishvara como essa ordem inteligente constituída de conhecimento e inteligência pura. Conhecimento de quê? De todos os fatores envolvidos na manifestação do Parabdha Karma cósmico universal. Do Parabdha Karma universal, situacional e pessoal de cada jiva no universo. Não? Então, essa criação, ela fundamentalmente, ela é gerida, né, ou gerenciada, sustentada e criada por essa soma total de fatores chamado de Daivan, o Ishvara, né, the all-knowing, aquele que é onipresente, onisciente, aquele que possui conhecimento de tudo. Por quê? Porque a sua natureza é conhecimento puro. Né? Então, sabendo que Ishvara é aquele que realmente tem o poder de criar e de destruir, né? de produzir a manifestação e remover a manifestação, sabendo que tudo isso pertence a Ishvara, o verso diz no final: deixe estar o mundo assim como ele é. Por quê? Para de ficar reclamando do mundo. Né? A gente sabe, tem pessoas, nós tivemos diversas personalidades no nosso grupo Vedanta Brasil, nos últimos diversos anos, com essa característica de chorão. Eu lembro que tem uma pessoa que já assumiu, já há mais de um ano, infelizmente a gente teve que bloquear aquele cidadão, né? Que ele só fazia ficar choramingando, reclamando, e não é possível, por que tanto sofrimento, por que Ishvara faz isso, não é possível. Então, esse verso está dizendo: deixa estar, para de chorar, para de se vitimizar, a criação pertence a Ishvara, e essa criação, o verso diz, não é um obstáculo à sua autorrealização e libertação. Né? Então, ele está dizendo, não é um obstáculo. Por que o verso diz que não é um obstáculo?
Imagine que Ishvara criaram os jivas humanos e os criassem, né? Mas criassem todos os jivas humanos num estado de Nirvikalpa Samadhi. Okay? Todos os jivas humanos eles nascem com uma condição mental de total Nirvikalpa Samadhi. O que significa? Não existe um estado mental dualístico no qual o intelecto do jiva esteja presente e interagindo com os outros objetos do campo. Imagina essa condição. Somos todos ali nesse samadhi profundo, entendeu? E existe somente o espaço interior livre de qualquer dualidade, livre de qualquer objeto. Se não existe a dualidade, se não existe esse relacionamento, essa interação entre o conhecedor e o conhecido, a gente não consegue desenvolver o nosso intelecto, a gente não consegue crescer, a gente não consegue purificar as nossas mentes, entendeu? E nenhum conhecimento é possível. O conhecimento somente é possível através do campo e através dessa dualidade, o conhecedor e os objetos de conhecimento. Se a gente remove os objetos, a nossa capacidade de conhecer, ela definha ou ela atrofia de tal modo que todos nós permanecemos totalmente, né, deliciosamente ignorantes. Imagina que a população mundial toda entrasse num coma profundo, Ishvara ficasse de saco cheio e dissesse assim, ok, eu vou remover a dualidade, vou colocar todo mundo num coma profundo, não existe mais dualidade, não existe mais nada para ser conhecido. A gente ficaria lá, que delícia, né? Anandamaya Kosha eterno. Não? Mas isso não nos daria nenhuma possibilidade de autoconhecimento. O autoconhecimento só é possível através da dualidade, através da criação dos objetos, dos campos dos objetos, né? E dos órgãos sensoriais desse indivíduo jiva, que se tornam voltados para o campo. Aí parece que essa dualidade, o campo dos objetos, irá ocultar, velar a capacidade do jiva de conhecer a real natureza não dual do campo. Mas como poderia ser feito de outro modo? Se não existisse a dualidade, não existiria nem mesmo o conhecimento objetivo, o conhecimento científico. Understand? A gente remove os objetos do campo, não existe mais nenhuma possibilidade de conhecimento. Não existe nenhuma possibilidade de autoconhecimento, porque o intelecto ele permaneceria potencialmente ali, mas atrofiado, jamais desenvolvido. O desenvolvimento do intelecto depende dessa constante interação dualista entre o conhecedor e os objetos de conhecimento. Portanto, o mundo da dualidade criado por Ishvara precisa ser compreendido como uma bênção, não como uma maldição. Muito embora, inevitavelmente, essa criação cria uma condição psicológica chamada samsara. O indivíduo jiva permanece amarrado nos objetos do campo, né, totalmente iludidos, na crença de que tudo isso é real e que a minha felicidade depende da minha manipulação desses objetos, de modo que eu possa, né, haver o que eu quero e evitar o que eu não quero. Né? Sem esse campo dos objetos, sem esse campo de interação que é puramente pluralista, dualista, nenhum conhecimento é possível. Portanto, esse campo ele é uma bênção, é uma dádiva, é um prasada de Ishvara para o jiva humano. Portanto, é importante que a gente compreenda isso, a gente pare de choramingar. É choramingar? Você diz? Né? Choramingar, entendeu? De reclamar, de brontolar, a palavra italiana. Mas ficar lá, o que está, que Ishvara, né, fez a vida tão difícil assim, porque... Né? Não, a gente recebe o nosso pacote de vasanas, que é totalmente vinculada
né, a nossa alma, no percurso da nossa alma, de nascimento a nascimento, melhor que a gente compreenda esse sistema que funciona de modo preciso, absolutamente preciso, e a gente aceite os nossos destinos de momento a momento, com esse espírito de gratidão, de compreensão, compreendendo que a vida é uma escola e esse extrovertimento mental de todo indivíduo é natural, entendeu? Até que o indivíduo comece a desenvolver uma maturidade espiritual que conduz a uma mente contemplativa. Aí o indivíduo começa a se questionar aspectos profundos, aspectos existenciais da experiência humana, como o que é isso? Quem sou eu? O que é essa consciência? Da onde ela vem, essa consciência? Será que ela vem do meu cérebro, do meu corpo? Entendeu? Será que eu morro quando esse corpo morre? Como eu posso compreender essa consciência? Quando o indivíduo começa a desenvolver essa mente satívica, introspectiva, espiritualmente introspectiva, entendeu? Aí sim ele começa a compreender a bênção que é esse campo dualista no qual os indivíduos permanecem amarrados, presos, escravizados, como meio, como modo de desenvolver essa mente contemplativa, essa maturidade espiritual. Vocês entendem? Esse é o ponto desse verso. Permitir que a gente compreenda a bênção que é a dualidade. É uma ajuda, não é um obstáculo. E, além disso, a gente não tem nada que a gente possa fazer ou reclamar, não existe. Né? Nós não criamos, pertence a Ishvara, e devemos fazer a nossa parte, naturalmente, exercer os nossos papéis, segundo os nossos swadharmas, segundo os dharmas situacionais, segundo os dharmas universais, mas dentro desse espírito de gratidão, né? Que só é possível através dessa compreensão de mitya também, mitya, que tanta gente gostaria de jogar fora pela janela e evitar compreendê-la, né? Você entende, Bruno? Eu vejo você fazendo assim, as fichas ficam caindo, né? O bacana do Vedanta é que as fichas vão caindo, e essa compreensão, né, de Satya e de Mitya, e o relacionamento de Satya e Mitya vai ficando claro, né? E, além do mais, o mundo é uma ajuda também, porque sem esse mundo, sem essa plataforma de interação, esse campo dos objetos, né, sem o filtro, o Jiva, ele chega aqui, todo mundo chega nos vasanas, a gente vem aqui para a gente continuar processando os nossos karmas, processando as nossas vasanas e assimilando compreensões fundamentais nesse processo. Se a gente não tiver essa dualidade, esse campo, né, o Jiva não pode mais trabalhar os seus karmas, né? O Jiva não pode mais processar vasanas, convertendo essas vasanas ignorantes em vasanas fundadas nessa sabedoria espiritual revelada pelo Lord Ishvara, né? Então, acima de tudo, o campo, o mundo, a dualidade, os objetos que nos atraem, que nos amarram, como as cordas, como os gunas, ele é uma ajuda, porque sem ele o Jiva não possui esse campo no qual ele pode dar continuidade ao seu trabalho kármico, ao seu processo de purificação e refinamento das suas vasanas, né? Alguém tem algum problema a respeito a esse verso? Tem alguém de mal com Deus aí hoje no grupo? Ninguém de mal com Deus. Domingo. Todo mundo foi à igreja? Professor. Alô? Fernando. Oi. Professor, você falou uma frase interessante, né? O Jiva, em Sansara,
ele não aceita a dualidade, né? Agora, ao mesmo tempo, ele não aceita porque ele não vê a dualidade, né? Ele está submergido na dualidade, né? Por isso que... Esse é um ponto interessante. Ele está tão submergido que ele nem consegue conceber, né, a dualidade por si, né? Ele não aceita a dualidade, ele não concebe, né, a unidade ou a dualidade. Esses conceitos não passam na cabeça dele, porque são conceitos mais profundos, né? Eles pertencem ao Vedanta, aos Upanishads, né? São conceitos radicais. A gente não pode dizer para as pessoas que a natureza da realidade é não dualidade, que a pessoa se assusta, né? Ela acha que você enlouqueceu, Fernando. Então, ele não aceita a dualidade, não é exatamente correto dizer isso, ele não aceita as adversidades que o campo apresenta, entendeu? Ele quer jogar e brincar, interagir com o campo, mas ele, não compreendendo as leis que governam o campo, ele quer somente circunstâncias de prazer, de satisfação, entendeu? Ele não gosta, ele não aceita. O que ele não aceita? Ele não aceita a diversidade, ele não aceita o mundo, entendeu? O sistema de fora apresentando para ele coisas que não são em harmonia com seus gostos e desgostos, entendeu? É isso que o Jiva, totalmente ignorante, não aceita, né? O conceito de unidade ou não dualidade ou dualidade nem passa pela cabeça de um samsara. Ele quer o que ele quer e quando ele não quer, ele fica ou deprimido ou irritado e raivoso, né? Ok, obrigado. Os versos seguintes equivalem a Nididhyasana, que é o trabalho de remoção dos obstáculos para internalizar, integrar, atualizar esse autoconhecimento, né? Os versos seguintes se referem ao famoso Nididhyasana. Nididhyasana pode ser visto como internalização, né, assimilação, retenção, né? Eu gosto da palavra internalização, processar, digerir e internalizar de tal modo que esses ensinamentos eles existam dentro de nós sempre vivos, né? Eles não precisam de novo ser lembrados porque eles foram esquecidos, entendeu? Ele foi processado, ele já existe a nível celular no indivíduo, de modo que o indivíduo não precisa mais fazer tanto esforço de lembrar de novo, ele aparece de novo quando as ignorâncias emergem, entendeu? O conhecimento aparece. Então, essa assimilação, literalmente, é o que as escrituras, né, em sua tradição, esse termo Nididhyasana, é assimilação mesmo, né? Agora, essa assimilação, ela é vinculada à remoção dos obstáculos. Então, a gente precisa compreender que a remoção dos obstáculos depende do desenvolvimento de determinadas qualificações, e a remoção dos obstáculos nada mais é do que remoção das dúvidas que ainda estão obstaculizando a total apreciação da nossa natureza como purna, como cheia, inteira e completa. Então, a gente precisa continuar fazendo esse trabalho de ouvir, refletir, contemplar, levantar aquelas dúvidas mais enrustidas e resolvê-las. Elas vão sendo resolvidas, né, em grande parte, na nossa contemplação, nós com nós mesmos. Eu sei que a maioria de vocês já observaram isso, né? Ao longo dos meses e anos, essas dúvidas, elas vão pum. As fichas vão caindo, como eu falei para o Bruno, e as dúvidas vão, né, vão sendo dissipadas, né? E esse conhecimento vai ficando sempre mais firme de confiança, entendeu? Confiança é um autoconhecimento firme. Firme significa assim, muito bem, firme em senso, a minha confiança nessa compreensão é total. Por quê? Porque ela é clara, entendeu? Agora eu sei que a minha natureza é a consciência e eu sou, por natureza, ilimitado. Então, essa convicção de autoconhecimento, né, é a frutificação
do Nididhyasa. Esse Nididhyasa deve, né, nos conduzir a essa firmeza de autoconhecimento, que a gente chama de doubtless self-knowledge. É um conhecimento sem dúvidas, né? Então, esses obstáculos que são as nossas suspeitas, será que é, será que não é, será que isso é simplesmente teoria, será que isso não ajuda ninguém, será que isso não liberta ninguém, será que isso é simplesmente uma filosofia, né? Então, todas essas dúvidas enrustidas, elas precisam sair do guarda-roupa e aparecerem diante de nós e serem resolvidas, porque são elas que estão minando a nossa total apreciação desse autoconhecimento que nos é fornecido, apresentado, revelado pelas escrituras de Brahman, as escrituras de Ishvara, né? Ishvara cria dualidade, mas ele fala assim, ok, now eu tenho jivas, entendeu? Que são um reflexo de mim mesmo, e eles estão lá, e somente eles, essas entidades conhecedoras, podem realmente, em dualidade, reconhecer a minha presença como substrato de tudo, né? Então, eu crio essa dualidade, mas aí, imediatamente, eu digo, ok, mas agora que eu tenho esses jivas, né, um intelecto bem desenvolvido, eu preciso revelar para eles um meio de conhecimento que os permitam, que permite a eles, né, de compreender a real natureza não dual da realidade. Porque sem essas revelações é quase impossível. Porque em Mitya, em dualidade, a natureza é a dualidade e a realidade dos objetos tangíveis parece indiscutível, irrefutável, né? Então, Ishvara precisa, Brahman precisa de revelar essas escrituras de modo que o Jiva, na medida que ele desenvolve maturidade e uma mente contemplativa, ele naturalmente ele seja atraído por essas escrituras, né? Então, tudo isso é parte desse processo de Nididhyasana, que é muito, muito vinculado à resolução ou remoção ou destruição desses obstáculos, que são quase todos eles as dúvidas e as suspeitas e as questões, entendeu? Que ficam impedindo a nossa total reivindicação a Aham Brahmasmi, a nossa total aceitação a Aham Brahmasmi. São essas dúvidas, essas suspeitas. Esses são os obstáculos que precisam ser removidos de modo que esse autoconhecimento seja internalizado, né? A mente do Jiva, no verso 43, diz: a mente do Jiva deve estar em harmonia com as injunções das Escrituras, se quiser a libertação. Um estilo de vida não em harmonia com as Escrituras impede o autoconhecimento e a liberação. E a mente permanece sujeita a rajas e tamas, agitação e depressão. O verso diz, e a mente fica sujeita à agitação inútil. Por que é inútil? Porque tudo aquilo que a gente pensa e faz está sempre visando, né, a joia, a alegria, a satisfação, a felicidade. Ninguém faz nada que não é para obter essa felicidade. Nós vivemos por ela. A gente quer experimentar essa felicidade, essa alegria, esse sentimento de não limitação, de segurança, de prazer, de paz, contentamento, né? Então, tudo que a gente faz é movido para isso. Mas a gente perde tanta energia com atividades, né, que sujeitam a mente a estresse, a agitação e depressão, que são inúteis. Inúteis porque o que a gente quer é a satisfação, é a felicidade. Então, a gente precisa compreender, entendeu? Um meio, um pramana, através do qual eu possa realmente obter isso que eu quero obter através de toda e qualquer atividade do meu dia a dia. Porque a gente não faz nada que não seja, entendeu?
movido por esse desejo de paz, contentamento, felicidade e alegria. Alguém tem dúvida a respeito disso? Tudo que a gente faz, tem alguém aí que gosta de fazer coisas para sofrer? Acho que não, né? Existem pessoas que de repente gostam, né? Mas elas não estariam num grupo de Vedanta, né? Portanto, a mente do Jiva, ela precisa estar em harmonia com as injunções das escrituras. Por quê? Somente essas escrituras aqui são, fundamentalmente, na base, são as escrituras sobre karma e dharma. Em outras palavras, a vida do indivíduo, a mente do Jiva, os valores do Jiva, o seu estilo de vida, precisa estar em harmonia, alinhado com essas escrituras do dharma e do karma. A gente precisa compreender as leis que governam, as leis que estruturam o campo. A gente precisa se adequar a essas leis, senão a gente vai criar conflitos todo o tempo e a mente vai permanecer como? Inutilmente agitada. Né? Então, a gente precisa se adequar, compreender essas leis que governam o campo e viver em harmonia com as mesmas, o que significa viver em harmonia com todos os outros seres vivos no planeta. Né? Então, se a gente não faz essa harmonização mental, né, emocional, harmonizar as nossas palavras e ações, entendeu? A gente jamais vai conseguir remover os obstáculos. E nesse sentido, os obstáculos, quais são os obstáculos? Os obstáculos à libertação são os nossos desejos e medos. Essas ações movidas por desejos e medos devem ser transformadas, convertidas em ações com espírito de dedicação e contribuição ao campo chamado Lord Ishvara. Né? Então, a mente do Jiva ele precisa estar totalmente em harmonia com as escrituras se ele quiser crescer, amadurecer, purificar, refinar e reter, assimilar, compreender e reter, internalizar esse autoconhecimento que conduz a essa assim chamada moksha, ou libertação. Por outro lado, um estilo de vida não harmonizado com essas escrituras, Ishvara, são um obstáculo impossível de ser superado. Ele vai impedir a liberação. Então, a vida de todos nós, esse processo nosso de preparação e transformação e assimilação desse autoconhecimento, ele precisa passar por essa harmonização dos nossos estilos de vida, dos nossos desejos. Desejos devem se tornar sempre mais dármicos e satívicos, entendeu? Nós devemos viver totalmente alinhados, harmonizados com as injunções das Escrituras. Caso contrário, a liberação é simplesmente o quê? Uma fantasia das pessoas que não aceitam o fato de que o autoconhecimento requer muita preparação, purificação. As pessoas que não aceitam isso, entendeu? Elas vivem em total desilusão, ou ilusão, ou fantasia. Elas pensam que não, a mim tudo isso não interessa, tudo isso é lila, é mitya, é sonho, etc, etc. Eu quero simplesmente a iluminação. E eles não querem saber, ninguém gosta de ouvir falar, quase ninguém gosta de ouvir falar essa palavra preparação, desenvolvimento de qualificação, purificação. Né? Ninguém gosta de falar isso, porque as pessoas, nós estamos vivendo na era da gratificação instantânea, resultados instantâneos. Quando eu quero uma coisa, eu quero, e eu quero para ontem. Né? Mas as escrituras do Vedanta, elas são claras e transparentes. Elas dizem, sem essa harmonização, a liberação é impossível. E sem essa harmonização, a mente vai permanecer sempre agitada. Por quê? A mente que não está harmonizada com esses conhecimentos védicos, esses conhecimentos espirituais, é uma mente governada por quê? Pelos gostos e desgostos,
quereres e não quereres, desejos e medos, uma mente governada por essas energias, é uma mente que sofre constantemente depressão, irritação, agitação e desilusão. Viajando, 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 tamas faz com que a mente fique delirando, sonhando, entendeu? Rajas faz com que ela fique se debatendo, correndo para lá e para cá, e experimentando essa frustração que é decorrente da total impossibilidade de todo jiva de controlar o campo, de modo que ele possa realmente, né, obter todos os seus, realizar todos os seus desejos. Né? Portanto, é uma agitação inútil, mas é uma agitação inevitável, porque somente através dessa constante fricção, batendo com a cabeça de novo, de novo, de novo, o jiva começa a desenvolver a compreensão e a maturidade, e ele vai pensar, putz, não é bem por aí, entendeu? Aí, as palavras, os fragmentos das escrituras começam a aparecer na forma de um livro e outro, e quando vê o indivíduo, ele cresce e ele se encontra num círculo de Vedanta. Esses círculos de Vedanta, eles são muito raros. Vedanta, me refiro a Vedanta. Não esses Vedantas que nada mais são do que introduções dos conceitos básicos védicos, né? Falando desse Vedanta mais profundo, né? Esse Vedanta mais radical, que coloca as coisas exatamente como elas são, né? Isso diz muito sobre nós mesmos, entendeu? Permanecendo com consciência, o verso 44. A mente do Jiva se ajustará às escrituras se ela refletir sobre a natureza do ser como consciência ilimitada. Uma vez que o ser é realizado, os pensamentos não precisam estar em conformidade com as escrituras. Esse é um verso interessante. Ele diz que a mente do Jiva se ajustará às escrituras. A gente disse aqui que a mente do Jiva precisa ser harmonizada, né? Os seus pensamentos, as suas palavras e ações precisam ser harmonizadas com esses textos das escrituras, né? Com esses ensinamentos das escrituras, né? Se o indivíduo quiser realmente purificar, crescer e se libertar, né? Então, a mente do indivíduo buscador se ajusta às escrituras se ela refletir sobre a natureza do ser como consciência ilimitada. Então, aqui nós já estou fazendo, o verso já está apontando para um estágio mais avançado desse processo, né? Que é a contemplação sobre a natureza do eu, do ser, como consciência pura, infinitamente não ilimitada. Em outras palavras, contemplação no Aham Brahmasmi, a contemplação no Tattvamasi, né? A concentração no Satchitananda como minha real natureza, né? Então, essa contemplação mais avançada, mais sutil, que requer uma mente mais sutilizada, ela irá ajustar e harmonizar a mente do indivíduo, né? Que a esse ponto ele está se tornando um jnani, uma clara visão, percepção da sua natureza ilimitada. Então, ela irá ajustar e adequar essa mente se ela continuar essa reflexão profunda sobre a sua natureza como Satchitananda, né? Essa é a mente do Jiva no seu estágio final de Nididhyasa, no qual ele está contemplando a sua real identidade como Satchitananda. Aí, então, uma vez que o ser, que o seu ser, a sua identidade seja indicada como Satchitananda, uma vez que o ser seja realizado como o ser não dual, que é o ser que existe dentro de cada ser vivo, uma vez que esse ser seja realizado, entendeu? Eu sou o ser, tudo é o ser, existe somente o ser, uma vez que essa autorrealização seja clara e firme, aí a parte mais curiosa desse verso, os pensamentos não precisam estar mais
em conformidade com as escrituras. Né? Olha que curiosidade. Então, o que está dizendo aqui é que o Jiva, em seu estágio final de Nididhyasana, ele precisa de intensificar esse vritti, Aham Brahmasmi, e contemplar profundamente nele, profundamente, uma obsessão, entendeu? Até que essa visão da minha realidade, da minha natureza como consciência, existência infinita, seja totalmente clara. Uma vez que essa convicção de autoconhecimento, essa clareza de conhecimento seja obtida e retida, o indivíduo é um yang. Ele não precisa de permanecer obcecado fazendo a sua sadhana Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Ele compreendeu que ele é Aham Brahmasmi. Entendeu? Então, o que o verso está dizendo é que uma vez esse Aham Brahmasmi tenha sido compreendido, assimilado e retido claramente, essa mente do indivíduo, ela não precisa ficar disciplinadamente focada nesta contemplação. Os pensamentos não precisam mais estar focados e em conformidade com essas declarações das Escrituras. Por quê? Porque as declarações das Escrituras, elas já serviram o propósito de revelar para o indivíduo Aham Brahmasmi. Não? O Vedanta não é alguma coisa que a gente precisa fazer para o resto da vida. A gente não precisa ouvir Shravana e refletir e contemplar e pensar e manter a mente sempre focada no Aham Brahmasmi, Tattvamasi e tantos outros, né, Mahavakyas do Vedanta. Não. O Vedanta serve somente para que a gente intensifique esse trabalho, né, esse processo de purificação, desenvolvimento de Sattva Guna, até que essa clareza e convicção de autoconhecimento seja sólida e firme. Aí depois, o que a gente faz com o Vedanta? Bom, a gente pode manter um contato com as escrituras, porque se torna um hobby. Se eu tenho uma vasana para compartilhar esses ensinamentos, eu vou compartilhar esses ensinamentos porque me libertaram, me ajudaram, entendeu? Removeram tanto sofrimento, né, decorrente da ignorância a respeito da minha natureza como Brahman. Então, se a minha natureza é compartilhar, eu vou compartilhar. Se eu gosto de ouvir essas músicas do Swami Paramarthananda ou quem quer que seja, eu vou continuar ouvindo isso em vez de ouvir outras músicas, entendeu? Mas aquela intensidade de trazer a mente e manter ela todo o tempo, né? Quase que obsessivamente, Aham Brahmasmi, já não é necessário. Porque quando a gente sabe uma coisa, a gente sabe. Fernanda, você de vez em quando você se confunde, você pensa que você seja o Bruno? Vocês estão tão próximos. A gente pode fazer uma confusão. Então, quando a gente sabe o que a gente é, não, eu sou a Fernanda, não sou o Bruno. Né? A gente sabe disso. Né? Então, a gente precisa de ficar fazendo uma sadhana, eu sou a Fernanda, eu não sou o Bruno, eu sou a Fernanda, eu não sou o Bruno, eu sou a Fernanda. Não, não é mais necessário. Né? Então, uma vez esse vritti, né? Essa sadhana, essa contemplação de que eu sou essa consciência infinitamente não limitada, entendeu? Essa existência infinitamente, uma vez que essa contemplação frutifique como essa convicção de autoconhecimento, entendeu? A gente já não precisa de permanecer, né, obsessivamente focada naquela sadhana. Por quê? A sadhana serviu o seu propósito, né? Revelou para mim a minha real natureza como livre da limitação, porque eu não sou nem o corpo, nem a mente, nem o intelecto. Né? E agora, eu não preciso mais do Vedanta.
né, quase que invariavelmente, a mente do Yanni, ele permanece mais ou menos, entendeu? Em torno, né? Ela navega um pouco em torno a esses vritis, esses pensamentos, entendeu? Originados dessa nova perspectiva, dessa nova plataforma, a visão vedântica, de que a natureza da realidade é Brahman e somente Brahman. Então, esses pensamentos, eles começam a popular esse universo mental naturalmente do Yanni, entendeu? Mas ele já não precisa de manter a mente completamente, permanentemente, né, focada e obcecada nessas contemplações. É isso que significa dizer este verso. Em geral, a mente ela vai permanecer conformada, né, harmonizada com essa nova perspectiva, essa nova plataforma de compreensão, né, da experiência humana, mas isso é um processo natural. Mas o indivíduo ele pode se soltar e deixar sua mente ficar ocupada por outros pensamentos, né? E muitas vezes pensamentos podem ser até mesmo autolimitantes ou ignorantes, mas aquele conhecimento estando muito bem vivo na mente do indivíduo, ele está sempre presente para neutralizar os efeitos desses resíduos de ignorância. O indivíduo já não tem mais aquela necessidade de regular os seus pensamentos, entendeu? É mais ou menos por aí. O verso 45. Uma pessoa inteligente que estuda as escrituras e pratica... Que horas são? Uma pessoa inteligente que estuda as escrituras e pratica repetidamente, sistematicamente, dedicadamente, esses Mahavakyas, esses ensinamentos, Ram Brahmasmi, eu sou consciência infinitamente não limitada, uma pessoa que, né, realmente, né, ficou totalmente, né, obcecada por essa compreensão, essa total assimilação e retenção, livre de dúvida né, desse conhecimento, ela deve renunciar a pensamentos que não estão de acordo com as escrituras. Estamos repetindo, é um outro modo, né, de colocar o verso anterior. Ela deve renunciar a pensamentos que não estão alinhados com as escrituras. A gente não pode ficar trabalhando dedicadamente, né, na contemplação dessas declarações do Upanishad e, ao mesmo tempo, reforçando a nossa ignorância, dizendo assim, meu corpo precisa disso, o meu coração precisa de amor, e eu preciso daquilo, me dê isso, me dê aquilo, meu. Entendeu? Então, esses pensamentos auto-insultantes, autolimitantes, pensamentos que são, né, totalmente fundados na ignorância a respeito de nossa real natureza, esses pensamentos, eles precisam ser renunciados, né? Uma pessoa inteligente realmente, ela não fica fazendo o trabalho de contemplação e aí ela levanta, ela suspende a sua sadhana, aí ela, por outro lado, ela volta e começa a enganjar ou energizar ou abraçar pensamentos autolimitantes, insultantes, que vão ser contraprodutivos, eu acho que se diz, né? Contraproducentes, não sei qual dos dois que se diz. Tá certo. Contraproducente. Contraproducente, entendeu? Ela falou assim, não, aqui a gente está numa batalha cerrada mesmo, entendeu? Eu não posso dar 2, 3 passos para frente e 2, 3 passos para trás, porque no momento que eu suspendo o meu nididhyasana, a minha mente volta a ser populada por todos aqueles pensamentos, muitas vezes infantis, negativos, né, limitantes, ignorantes, né, que neutralizam, entendeu? Qualquer clareza de convicção que eu desenvolvi durante o meu nididhyasana, do Vedanta, né? Então, uma pessoa precisa renunciar a esses pensamentos que não estão de acordo com as escrituras dos Upanishads. Do mesmo modo que um homem descarta uma lanterna quando chega em casa tarde à noite.
Então, o homem chega em casa à noite, digamos que naquele tempo não tinha luz elétrica, ele tem uma vela, alguma coisa, ele tem aquela luzinha muito, muito, muito tímida e pálida que serve para que ele encontre o seu caminho e chegue a casa. Quando ele chega a casa, ele acende os lampiões ou a luz, se tivesse luz elétrica, aí ele já não precisa, né, de uma lanterna, né? Então, esse é um paralelo, a primeira vez que eu vejo essa analogia. Então, o homem, quando ele compreende, entendeu? Essa fonte de conhecimento, né? Estuda as escrituras e as contempla e pratica, é como a luz que invade a sua mente, entendeu? E que ilumina a sua mente. Aí, uma vez que ele deixa aquele ambiente, entendeu? Aí ele vai se envolver com aqueles pensamentos sansáricos, que são exatamente como uma lanterninha sem vergonha, cuja luminosidade é ofuscada, entendeu? A luminosidade é velada, é ocultada, a gente nem consegue compreender as coisas se a gente for tentar caminhar por aí com uma velinha, um lampiãozinho, né? Então, nesse sentido, a iluminação, a luz vem dessas escrituras dos Upanishads. Então, a mente ela precisa ser nutrida por essa, de modo que ela se ilumine, né? E ele perde interesse naquelas pequenas iluminações obtidas, entendeu? Por esses pensamentos vritis que são fundados, entendeu? Que ainda brilham na mente do indivíduo, mas ofuscam a mente porque eles são fundamentalmente pensamentos rajásicos e tamásicos. E os pensamentos propostos pelas escrituras são fundamentalmente satívicos. Conhecimento, clareza, né? Então, a natureza desses vritis, desses pensamentos, são opostos. Ok. Então, nós estamos... o verso 45, né? Faz menção a essa prática repetida, dedicada, eu sou a consciência, que deve ser feita, né, simultaneamente com a renúncia, né, daqueles pensamentos que são contraproducentes, né? Aqueles pensamentos que não são de acordo com a Escritura. Então, em outras palavras, a gente precisa regular o que entra e a gente precisa regular o que sai da gente, né? A gente precisa regular de modo que a gente seja nutrido com esses pensamentos, né, que nos libertam, que nos elevam espiritualmente, e a gente tem que observar aquilo que sai da gente, dentro da gente. O que sai de dentro da gente? São os pensamentos autogenerados por nossas vasanas. Esses pensamentos, né, a menos que o nosso corpo causal seja muito bem, né, populado por vasanas espirituais, vasanas vedânticas, né, vedantina, então esses pensamentos, né, eles vão ficar aparecendo, e esses pensamentos, eles são pensamentos que vão neutralizar a minha nididhyasana. Eu faço, né, o meu nididhyasana, aí depois eu não regulo os pensamentos que são naturalmente emergem do meu subconsciente, do meu corpo causal. Aí, quando eu vejo, eu abraço cada um desses pensamentos e eu simplesmente me dedico a eles e começo, né, a me relacionar e falar e pensar e viajar. Então, a gente faz o que eu disse antes, né, 2, 3 passos para frente, 2, 3 passos para trás, porque a gente fica nutrindo não somente o autoconhecimento, mas a gente nutre a autoignorância, né? Aí parece que a gente quase não sai do lugar, né? Então, a gente precisa renunciar aquilo que sai, aquilo que emerge do nosso corpo causal, do nosso inconsciente, né? E nós começamos a filtrar, regular, entendeu? Não nutrir esses pensamentos autolimitantes. Nós vamos manter somente aqueles pensamentos em harmonia com as escrituras, né? Eu tenho as escrituras quando eu me dedico, né? As escrituras na forma de palavras, de áudios e vídeos, e as escrituras elas começam a ser depositadas no meu corpo causal e elas vão produzir mais e mais pensamentos internos, contemplações internas que também são em harmonia com as escrituras. Aí o processo se torna muito rápido, porque nós já desenvolvemos essas vasanas
espirituais, vedânticas, entendeu? De modo que a gente vai para o campo, e o campo a gente encontra no campo as escrituras, os professores, etc. E no silêncio da minha paz, no meu shanti, eu tenho esses ensinamentos, né, que emergem no meu corpo, na minha mente consciente, da minha mente subconsciente, que já está devidamente, né, populada, né, como se diria uma outra palavra, que já possui, né, uma grande população de vasanas vedânticas, vasanas espirituais vedânticas. Professor. Aqui tem um... Oi. Quem que falou? Betânia. Às vezes, professor, eu me sinto... Betânia. Às vezes, professor, eu me sinto assim, tomada mesmo por esses pensamentos contraproducentes, né? Tem semanas que eu falo, nossa, eu tô aqui, eu sou a consciência, não sou meu corpo, né? Sou um ator de Ishvara, mas tem semanas que esses pensamentos contraproducentes, né? Eles são diários, assim. E aí eu fico pensando o quanto é um esforço, é muito esforço. Até outro já estava falando, é mérito chegar no Vedanta, é mérito, mas depois que você chega, é um esforço, assim, diário. Eu tenho que rever todos os meus hábitos quando eu começo a ter esses pensamentos contraproducentes, né? Porque eu vejo que, puxa, deixei um hábito aqui de ler as escrituras logo quando acordo. Aí isso já modificou todo o meu dia, né? Então, outro dia eu estava tendo uma conversa com o Miranda e ele falando, né, das suas práticas que ele faz diariamente, de uma rotina, né? E eu olhei e falei, caramba, eu preciso voltar a essa rotina, porque tem uma rotina de algumas coisas no meu dia, eu acabo, por mais em contato que eu esteja com as escrituras aqui nas aulas e faça o trabalho, parece que realmente esse Nididhyasana, ele é, às vezes, invadido por esses pensamentos contraproducentes, porque tem o trabalho, aí tem as situações que vão aparecendo, como você disse, assim, desde o começo da aula, isso está me pegando, assim, né? O mundo, ele é uma ajuda, ele não é um obstáculo, mas olhar para o mundo, às vezes, em alguns momentos, e olhar que ele não é um obstáculo, né? É um esforço também. E, às vezes, eu acho que é um esforço muito grande, né? De rever tudo isso, tudo de novo. E eu acho louco isso, porque em um momento está tudo bem tranquilo, está muito certo, e em outros momentos vem essa mudança, né? Uma pessoa não inteligente, vamos dizer assim. Sim. Sim, a sabedoria, ela prevalece, aí quando a gente menos espera, entendeu? Vem aquela ondada, né? Vem aquela ondada de vasanas absolutamente, né, não sábias, né, aquelas tendências, aqueles hábitos que não realmente, né, nos conduz, né, a essa firmeza e clareza de autoconhecimento, né? Então, quando ela vem, a gente precisa de ter essa força, né, essa clareza, a capacidade de discriminação e compreender que a ignorância começa a emergir de novo e se possuir o meu intelecto, a minha mente, né? Então, veja bem, o campo é uma bênção, ele serve de ajuda, porque o indivíduo, ele vai, através dessas experiências, desses contatos, nós estamos entrando num nível mais sutil aqui de discriminação. Você está discriminando a qualidade desses vritis, desses pensamentos que emergem do seu corpo causal no seu corpo sutil, né? Então, você começa a discriminar e diz, opa,
eu já compreendi tudo, mas ainda assim, agora eu tenho que lidar com essa pressão, essa carga dessas vasanas inteiramente ainda, né, fundada na crença de que a dualidade é realidade, que os objetos eu devo realmente correr atrás para ver e evitar, etc. Então, essas vasanas elas vão começar a perturbar a mente do buscador de moksha, né? E é através dessa observação, que muitas vezes é frustrante, Betânia, é que a gente cresce, entendeu? E é por isso que o Vedanta é para raríssimos indivíduos. A maioria das pessoas se apaixona pelo Vedanta durante o período da lua de mel, mas no momento que eles veem que essa é uma batalha não tão fácil de ser vencida, por causa do poder, da inércia, né, dessas vasanas fundadas na total ignorância espiritual. Então, quando ele lidar com essa situação, ele fala, ok, não é para mim, por quê? Porque realmente raros são, né, esses valentes, né, buscadores dispostos a realmente encarar essa ignorância cósmica universal, essas vasanas que pervadem Mitya, entendeu? E neutralizá-las. Neutralizá-las como, Betânia? Simplesmente você observa elas, você vê que a sua mente está sendo perturbada, disturbada, agitada, aí você tem que, de novo, você tem que corrigir, entendeu? As suas atitudes, a sua estrutura do dia a dia, o seu estilo, disciplinar o seu dia. De novo, a gente tem que continuadamente, entendeu? Reorganizar e reorientar as nossas vidas, simplificar as nossas vidas, entendeu? As pessoas querem moksha, querem isso, querem aquilo, mas poucas são as pessoas que querem sacrificar as suas zonas de conforto, os seus hábitos, os seus vícios, entendeu? As suas tendências inconscientes. Vedanta é para raríssimos indivíduos. Esse processo de frustração que você descreveu é parte da bênção desse campo de objetos densos, grossos e sutis, né? que nos é apresentado para possibilitar essa compreensão que você acabou de descrever, entendeu? Muito honestamente, muito transparentemente. Puxa, tem dias que é tudo claro para mim, eu me sinto realmente surfando no meu autoconhecimento, ele é firme, ele é claro, e eu posso desfrutar desse ananta natural do Yana, tá? E tem dias que eu sou possuída por esses vritis, que são os opostos aos vritis das escrituras, esses pensamentos, essas contemplações, essas noções, essas ideias, que me trazem de novo aquela sensação de limitação, inadequação, insuficiência, desconforto, desprazer, né? Então, a observação de tudo isso é parte dessa bênção, dessa ajuda que esse campo nos oferece de momento a momento. Você entende o ponto que eu estou levantando, Betânia? Sim, professor, perfeitamente, porque esse processo de frustração, né, tem me ocorrido e tem vindo essa pergunta, se eu estou disposta a encarar essas pressões e modificar mesmo ainda tudo que precisa ser modificado, né? Porque é um esforço muito grande, é uma pressão muito grande mesmo, né? É uma disciplina, é uma pressão muito grande. É uma reorganização mesmo, né? É uma pressão enorme, Betânia. Eu fico feliz de você ter levantado muito transparentemente esse ponto, uma pressão monstruosa, porque a pressão ela vem de todos os lados, elas operam 360 graus, entendeu? No sentido que elas vêm de fora e de dentro. Essa pressão vem de fora porque as pessoas do mundo elas vão tentar, entendeu? Nos enganjar e nos aprisionar em todas aquelas noções auto-ignorantes, auto-limitantes, auto-insultantes a respeito daquilo que nós somos. Então, quando a gente começa esse relacionamento com o mundo, quando o nosso estado de vigília, imediatamente essa ignorância começa a nos atacar. É por isso que nesse processo importantíssimo, Betânia, você que é uma pessoa muito extrovertida, é importante limitar ao máximo a sua associação com pessoas rajásicas e tamásicas. Tem que limitar ao máximo.
somente o indispensável, entendeu? Porque essa pressão vem de fora, ela nos sequestra nosso Sattva Guna e ela vai contaminar nossas mentes com rajas e tamas, entendeu? Então, a associação com as escrituras, a associação com o sábio, com o professor, entendeu? É fundamental. E a associação dos samsaras, ela precisa ser reduzida o máximo possível. A gente não consegue eliminar totalmente, porque existem os parentes, né, os filhos, os ambientes de trabalho, mas que a gente limite ao aquilo que é realmente indispensável, né? E a associação com as escrituras o mais frequentemente possível, né? Mais frequentemente possível. Então, esse ataque, ele é um ataque que vem do ambiente para nós, e é um ataque que a gente recebe do nosso mundo subjetivo, do nosso pratibhasika, né? Que é todo o material contido no nosso corpo causal, na nossa mente inconsciente. Essas vasanas, elas se manifestam como esses pensamentos ignorantes, limitantes, né? Que vão produzir a perturbação e a depressão mental, que é absolutamente um obstáculo na assimilação e retenção desse autoconhecimento. Então, a gente é atacado de todos os ângulos, de dentro para fora, de fora para dentro, entendeu? E, naturalmente, somente os bravíssimos, entendeu? Corajosos, né? Arjunas, né? Que estão dispostos a vencer esse inimigo, né? Esse inimigo cósmico, universal, sem início, né? Que é o avidya, né? Essa ignorância que opera a mente de todos os vivos humanos, né? Então, eu fico muito feliz de ter você como minha... Eu já disse isso para você diversas vezes, dos seus esforços e a sua dedicação, entendeu? A sua perseverança, a sua coragem, entendeu? Mas os fatos são como eles são, e a gente deixa isso muito claro. A gente precisa realmente organizar as nossas vidas, evitar a associação com essas energias rajas e tamas, aumentar a nossa associação com sattva, entendeu? Cuidar do nosso meio ambiente, simplificar as nossas vidas, os nossos estilos de vida, de modo que a gente viva num ambiente satívico, ao invés de um ambiente extremamente ajásico, ou tamásico prevalentemente. Tudo isso é parte desse processo de discriminação que nos conduz a esse autoconhecimento devidamente assimilado e retido. Então, quando a gente vê tudo isso claramente, entendeu? Aí, às vezes, a gente coça a cabeça, que nem o Bruno está fazendo, assim, putz, mas eu não sabia que, entendeu? Que requer tanto esforço e dedicação, infelizmente, requer. A menos que o Bruno seja extremamente, altamente qualificado. Então, ele não precisa de reestruturar, reorganizar o seu estilo de vida. Seu estilo de vida do Bruno é extremamente rajásico, ele pode permanecer ali, porque mesmo no ambiente rajásico, a mente dele permanece predominantemente satívica, né? Contemplando, assimilando e retendo esse conhecimento. Tudo depende do nosso nível de qualificação. Mas eu vou dizer uma outra verdade que, em geral, dói a maioria dos buscadores de moksha, é que os indivíduos altamente qualificados são raríssimos de ser encontrados. Entendeu? Porque aqueles que são realmente alta qualificados já estão em algum lugar fazendo esse trabalho interior, muitas vezes até mesmo sem a necessidade de um professor. Entendeu? São pessoas que já vieram com uma mente satívica, né, predisposta a essa contemplação a respeito da realidade não dual, né, do eu, do ser. Né? Nada disso é para desencorajar ninguém, mas é simplesmente para exaltar a coragem desse grupo, entendeu? Porque são raros os indivíduos que realmente se dedicam
a essa batalha final, entendeu? Esse estágio final nesse processo de autoconhecimento, entendeu? Que a gente, apesar de compreender o sistema, apesar de compreender as forças, as leis que governam, né? Nietzsche, apesar de tudo isso, a gente ainda se sente muito frequentemente, né, impotentes diante da força dessa ignorância universal, cósmica, chamada, né, avidya, né, que opera a mente de todos nós. Arlindo, uma questão, nessa fase aí de Dhyasana, as meras preferências, né, porque os pensamentos, de acordo com as vasanas, vão surgir e tal. E aí, em qual contexto encaixa isso daí? Qual é esse momento que converter em meras preferências, jogar o osso para o cachorro? Tá lembrado disso, né? Jogar osso para o cachorro é ótimo, né? De repente, não todo mundo compreendeu essa piadinha sua, mas a conversão de desejos vinculativos ou vinculantes em meras preferências é a manifestação da assimilação desse autoconhecimento. Quando esse conhecimento é bem assimilado, aí, naturalmente, se existem alguns resquícios, algumas remanências de desejos, esses desejos, eles são não vinculantes. O que é um desejo vinculativo, Marcelo? Um desejo vinculante é aquele que você é tiranicamente forçado, entendeu? A agir sobre a influência daquele desejo. Você não tem escolha, ele simplesmente te possui, né? Então, isso é a tirania de um desejo chamado, né, denominado desejo vinculativo, vinculante, né? Então, quando os desejos são vinculantes, o que ele faz com as nossas mentes, né? Ele vai extroverter e agitar e perturbar a mente, entendeu? Porque é difícil obter os objetos, requer muito esforço, muito corre-corre, e a mente vai encontrando os obstáculos e vai experimentando irritação, frustração, depressão, desilusão, etc. Então, tudo isso é absolutamente, entendeu? Rajas em tamas, embutindo ou agitando, perturbando, estressando a mente e tornando essa mente incapacitada para discriminar realmente, entendeu? E ver, não, esse é um pensamento, esse é um desejo. Veja bem, quando a mente ela já está comprometida, ela não consegue discriminar as vasanas, ela não consegue realmente ver essas energias possuindo a mente, entendeu? Possuindo e propelendo, como se diz, entendeu? Conduzindo, né, na direção do corre-corre do samsara. A mente começa a ficar perturbada e quando você vê, existem conflitos lá dentro, entendeu? Onde é que está o meu autoconhecimento? Onde é que está meu moksha, meu shanti? Entendeu? Então, tudo isso vai perturbando. A mente, quando está perturbada, ela já não consegue mais regular e filtrar esses pensamentos referidos nesse verso, entendeu? Esses pensamentos que precisam ser regulados e, como é que ele diz aqui? Renunciados, entendeu? Uma mente que já está perturbada por esses desejos e medos vinculativos, ela não consegue discriminar e renunciar. A renúncia vem depois de uma clara discriminação, dizer, opa, essa é uma vasana que não me ajuda, entendeu? Eu faço isso, eu conheço já os resultados, e minha mente vai se tornar ainda mais rajásica ou tamásica. Portanto, eu consigo filtrar, eu consigo regular, eu consigo dizer não a essas vasanas sem simplesmente suprimi-las, entendeu? Através da compreensão. A compreensão é o único modo de regular essas vasanas sem a repressão ou a supressão. Porque quando a gente suprime alguma coisa, e se o conhecimento, a compreensão não estiver lá, entendeu? Neutralizando efetivamente aquelas vasanas, a gente suprime, aí é como um vulcão. Quando a gente menos espera, puf, a vasana retorna, e aí a gente é totalmente possuído por aquele
desejo e medo, e a gente acaba fazendo muitas coisas que são contraproducentes, né, no que diz respeito à nossa elevação espiritual, né? Então, essa conversão dessas vasas vinculantes em preferências é a manifestação final, é o processo de frutificação desse nididhyasana, né, que vai, através da compreensão da lógica, como apresentada nas escrituras do Vedanta, vai vendo os defeitos em todos esses objetos de desejo. Portanto, ele vai desenvolvendo essa visão de todo objeto de desejo. Portanto, eu já nem me movo, mente tão clara, tão iluminada por esses conhecimentos, de tal forma que elas são facilmente filtrados, esses desejos, esses pensamentos, elas são facilmente reguladas, elas são facilmente, como diz aqui, renunciadas, né? Essas energias, esses desejos, é fácil renunciar quando a sua mente é clara e a sua mente tem a sabedoria vedântica, entendeu? Que conhece, consegue detectar, não, esse é um desejo tamásico, não, esse é um desejo satívico, opa, desejo satívico é comigo mesmo, esse é um desejo rajásico, não, vai perturbar a minha mente, etc. Mente já precisa possuir uma certa predominância de Sattva Guna para realmente fazer essa renúncia desses pensamentos, né? Aqui, esse verso se refere a um indivíduo no seu estágio, né, mais avançado de Nididhyasana, né, que ele pratica tanto esses Mahavakyas, essas contemplações, e ao mesmo tempo ele sabe que efetivamente esse processo ele somente é possível através da renúncia simultânea de todos daquelas energias, daqueles desejos e medos, entendeu? Que não sejam espirituais, que não sejam satívicos, que não sejam dármicos, né? Mas a gente precisa já de haver uma mente realmente já dominada por essa sabedoria espiritual, né? Por esse conhecimento vedântico. Responde a sua questão, Marcelo. Você tentou encaixar, né? Sim, a tal história de converter porque eu desejos em preferências. Esse você... é o objetivo final desse processo de autoconhecimento e libertação. Agradecido. Arlindo, a questão levantada pela Betânia, ela também mostra que já há uma mudança, né, quando a pessoa não está conformada com o status, no sentido que a gente se torna vedantistas, no sentido que a gente está estudando para se tornar vedantinos, né, ou aquele que pratica Vedanta. Não é isso? Porque se a gente nunca tem consciência de que o processo não se instalou, a gente não luta para aquilo se estabelecer como organicamente dentro do nosso pensamento e do nosso modo de viver. Então, de uma certa forma, penso eu, né, talvez, a gente, evitando pensar nas vasanas mais negativas, elas vão morrendo pouco a pouco, tal como se a gente pegasse um copo com água suja e começasse a colocar água limpa, uma hora a água vai se tornar limpa, né? A água limpa vai expulsando a água suja. Seria mais ou menos isso? Sim. A gente precisa de passar por esse processo, né? As vasanas, elas vão aparecer, essas tendências negativas, né? Que são contraproducentes, que elas fazem com que a gente sinta que a gente não está movendo, não está crescendo, porque a gente dá alguns passos para frente e outros para trás. Aí a gente precisa realmente desenvolver a força de vontade, acima de tudo, né? E a clareza, né, de Sattva, para realmente detectar, discriminar e rejeitar ou renunciar a esses pensamentos, entendeu? A essas vasanas, a esses vritis, a esses desejos, a esses medos, essas noções totalmente fundadas numa ignorância espiritual que ela permeia, né, todas as sociedades, né? Por aí mesmo, Renato.
Aqui tem um comentário que parece do James, que é um pensamento típico. É curioso porque se eu tivesse um relacionamento com alguém que fosse iluminado, eu ficaria feliz, né? Porque quase todo mundo em busca de moksha compreendeu que esses relacionamentos íntimos são uma fonte de perturbação, né? Aí imediatamente aparece esse pensamento, né, que parece brilhante, extremamente iluminado, de se o meu esposo ou minha esposa fosse iluminada, eu seria muito feliz, né? Mas isso não passa de mais desilusão, né? É um pensamento, se eu tivesse um relacionamento com uma pessoa iluminada, aí sim estaria feliz, né? Não. Isso é mais ignorância mascarada espiritualmente, né, de sabedoria. O verso 47, ele diz que uma pessoa sábia que se considera uma consciência ilimitada deve manter a mente constantemente unida à consciência. Incomodar a mente com muitas palavras é um desperdício de energia. Então, isso dando continuidade ao verso anterior, na mesma sequência, né? A gente entra, eu postei o início desse, o verso 47 eu postei hoje no Facebook, um pouco antes do início da nossa aula. Eu achei um verso muito interessante, né? Eu acho que eu vou fazer isso, né, mais frequentemente. Eu vou postar algumas coisas no início, antes do início das nossas aulas, fazendo tipo de uma pequena publicidade, né? Está chegando aí a nossa classe de Vedanta Panchadasi hoje. Então, uma pessoa sábia que se considera a consciência ilimitada, uma pessoa sábia que sabe que ela é a consciência infinitamente não limitada, uma pessoa sábia é somente sábia se ela sabe que ela é a consciência infinitamente não limitada, a consciência, existência ilimitadamente. Uma pessoa sábia somente é sábia se ela souber isso. Esse é o único conhecimento que torna o indivíduo sábio, ok? É uma pessoa sábia que sabe que ela é essa consciência ilimitada, infinita, né? Não dual, ele deve manter a mente constantemente firme nesta compreensão. Eu estou corrigindo essa linguagem dualística do verso. Ele deve manter a mente imersa nessa compreensão, de modo que essa compreensão se torne uma convicção total de autoconhecimento, né? Então, uma pessoa sábia, que sabe que ela é a consciência infinitamente não limitada, ela deve manter a mente firme nesta compreensão, Aham Brahmasmi, né? Então, esse é o processo. A gente quer, né, manifestar, internalizar, né, esse conhecimento de modo que ele seja traduzido nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nossas ações no dia a dia. Então, a gente tem que permanecer imerso. E até mesmo se já sabe isso, é melhor manter a mente, né, constantemente firme nesta compreensão. É melhor, é sempre melhor. Porque a ignorância, ela dá a rasteira à torta e à direita em tantas pessoas assim ditas iluminadas, entendeu? Porque a ignorância, ela sabe voltar pelas portas dos fundos, ela sabe se esconder debaixo do tapete, ela sabe, entendeu? Ela sabe, né, se apresentar como ego iluminado muito, muito frequentemente, né? Então, uma pessoa sábia, que sabe, ela é melhor que ela se mantenha firme nesta compreensão. O que ocorre agora? Agora o verso volta e diz assim: incomodar a mente com muitas palavras é um desperdício de energia. Eu nunca consegui compreender exatamente, no meu tempo de Papaji, que nós, diariamente, né, nós tínhamos satsang com ele, e naquele quartinho dele, no início era um quarto pequeno, depois era um quarto mais maior, de 100 ou mais pessoas, mas tinha tanta silêncio, tanto sati-laguna, que as mentes muito facilmente se tornavam satívicas, né? E uma mente satívica é uma mente deliciosa, né?
A minha experiência é que eu, muito frequentemente, eu experimentava essa convicção de que eu sou a consciência, e tudo é somente a consciência. Quando terminava o satsang, eu ficava intrigado, eu comentava com a Silvia de vez em quando, eu ficava intrigado, porque eu era quase sempre o último a sair da sala, porque eu estava tão imerso naquela convicção, naquele conhecimento, naquela clareza, naquela percepção da minha natureza como consciência, que eu não queria que nada perturbasse a minha mente. Aí, como eu era o último, mais ou menos, a sair, eu saía. Aí a gente costumava ficar fora da sala esperando o Papaji sair, porque ele sempre, depois do satsang, ele se encontrava com as pessoas, os novos visitantes, num quartinho. O Papaji ia lá, dizia, oi, seja bem-vindo, isso e aquilo. E depois ele saía e a gente gostava de ficar lá pertinho, olhando nos olhos dele, nos olhos mágicos de Papaji, entendeu? E o seu sorriso, e ele ia embora. Tá? Então, eu ficava na sala, eu saía da sala, e eu encostava no muro, fechava os olhos e tentava permanecer firme naquela compreensão, entendeu? Tudo é somente a consciência. E a coisa que mais me intrigava é ver as pessoas saírem daquele ambiente extremamente satírico e imediatamente fora daquele ambiente começava falando de coisas mais sansáricas possíveis. Eu não conseguia compreender aquilo, entendeu? Por que a gente vai num ambiente, a gente ouve esses ensinamentos, ouve esses fragmentos do Vedanta que o Papaji apresentava, a gente bebe daquela energia satívica, a gente experimenta esse ananta, essa paz, esse contentamento, e a gente, imediatamente, a gente sai daquele ambiente e a gente começa a incomodar a mente com palavras, conversas, tititis, que são a total desperdício das nossas energias, dos nossos esforços, da nossa sadhana. Eu ficava intrigado. Estava pensando assim, eu não consigo compreender isso. Mas é isso que esse verso diz. Uma pessoa que sabe quem ela sabe que ela é consciência, ela procura manter a mente firme nesta compreensão, através dos seus dias, navegando, e para que isso seja realmente uma sadhana natural, essa pessoa precisa evitar todo esse tititi superficial, sansárico, que vai perturbar, incomodar, extrovertir, agitar, né? Estressar a mente, de tal modo que a mente vai perder a sua sattva guna, vai perder a sua qualidade de contemplação e reflexão, e essa compreensão, a Aham Brahmasmi, ela começa a se dissolver e depois aparecem essas outras noções que perturbam e que produzem essa sensação de limitação, inadequação, insuficiência, entendeu? Derivadas dessa ignorância cósmica universal. Né? Então, a regulação, né, da fala, né, é uma das qualificações, é uma das qualidades de um buscador de moksha. Um buscador de moksha que se perde muito em tititi, está simplesmente, entendeu? Reforçando essas ignorâncias que residem no corpo causal, que só podem realmente morrer, secar, dissolver, na medida que a gente mantém a mente, né, o tanto quanto possível, imersa nessa compreensão a respeito da minha natureza como Brahman. Né? Então, uma mente clara, o conhecimento está sendo bebido, né, internalizado, digerido, processado e retido, internalizado. Então, esse é o objetivo, até que esse conhecimento seja tão firme, tão sempre presente, que aí o indivíduo pode até mesmo, o Yanni pode se permitir um pouco de tititi aqui, tititi ali.
né? As pessoas que me conhecem, elas sabem que eu não gosto de tititi, eu não gosto de jogar conversa fiada, porque quase toda conversa fiada é ignorância, que reforça a ignorância, entendeu? E falar de bobagem eu não falo, eu digo frequentemente, ou eu só falo de coisas realmente, né, inteligentes, produtivas, entendeu? Espirituais, ou eu falo de Vedanta, ou eu falo de Dharma, entendeu? Ou eu falo de futebol, Champions League. Mas além de futebol, eu prefiro não falar, entendeu? Eu não prefiro não falar. Geralmente todo Yanni tem algumas fraquezas, né? Mas isso é o que o verso diz aqui. E o Ramana Maharaj falava, a chave para o autoconhecimento é moderação. Moderação no falar, comer e dormir. Você dorme muito, sua mente se torna tamásica. Se você come muito, sua mente se torna tamásica, né? E se você fala muito, 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 sua mente se torna rajásica, extrovertida. A moderação. Para nós não desperdiçarmos os nossos esforços espirituais, que são esforços. A Betânia colocou aí na mesa que são esforços monstruosos, né? As Escrituras dizem claramente: conheça o ser como a sua própria natureza, a natureza de tudo e de todos, e evite falar de outras coisas. Olha que linda essa passagem do Shankara, né? Conheça o ser como a sua própria natureza, que é a natureza de tudo e de todos, e desista, evite de falar de outras coisas. Ou se a gente tiver que falar, é melhor fazer piadinha, é melhor contar piada, dar risada, etc., porque aquilo ali, pelo menos, entendeu? Não é nada sério, não é nada realmente, né? Então é melhor jogar, se tem que jogar uma conversa fora, é melhor dar risada, fazendo piadinha, etc, etc. Caso contrário, é melhor evitar de falar de outras coisas. A mente de uma pessoa voluntariosa, que não segue as escrituras, é inevitavelmente agitada, rajásica, ou deprimida e monótona, tamásica. A mente de uma pessoa que é movida pela vontade, né, pelo desejo, entendeu? Que não foi realmente educada pelas escrituras, que não assimilou ou conheceu as escrituras, que não internalizou e fez das escrituras o seu estilo de vida, moldou o seu estilo de vida através desse conhecimento, essa mente é movida pela vontade, pelo desejo, né? A mente de uma pessoa voluntariosa, uma pessoa movida por desejos e medos, é uma mente que não foi ainda conformada, harmonizada pelos ensinamentos das escrituras, entendeu? É uma mente movida por ignorância, rajas e tamas, eu quero o que eu quero, não quero o que eu não quero, a inércia e a agitação, né? Então, essa mente é uma mente que não é conducente, né? Conducente, né? A esse autoconhecimento. Ela é, por natureza, ela é rajásica e tamásica, né? Rajas cria a luxúria, cria a raiva, a irritação e muitas outras paixões. E tamas cria devaneios. Devaneios é delírio. As pessoas que devaneiam são aquelas pessoas que sonham acordadas. Tamas é uma energia que ela afeta a mente do indivíduo, é uma energia de inércia, de peso, que não permite ao indivíduo, né, de ele realmente executar e implementar as suas fantasias, os seus desejos. Então, permanece tudo a nível de fantasia, mania de viagem, delírio, né, desvaneio, né? Como se diz, devaneio? Devaneios, né? Então, essa mente tamásica é aquela mente que sonha acordado, né? E que não realiza, né? Não possui raja suficiente para manifestar esses pensamentos. Enquanto que a
Rajas, né? Ela vai criar o quê? Ela vai criar prosperidade. Luxúria ali significa prosperidade, porque uma pessoa mais rajásica é uma pessoa mais próspera. Porque no mundo físico material, a gente precisa de rajas. As pessoas que têm uma certa proporção de sáttva, suportada por muitas rajas, entendeu? Ela é uma pessoa próspera, ela produz riquezas, ela produz luxúria, né? Então, uma pessoa, o rajas vai criar a prosperidade, a luxúria, a riqueza, mas com a riqueza, a prosperidade, a luxúria, ela também produz o quê? Agitação, perturbação, irritação, raiva e muitas outras condições mentais negativas, né? Outras paixões. Então, existe um defeito enorme, né, inerente a essa energia, a essa personalidade extremamente rajásica, que ela é mais propensa a obter sucesso no mundo, porque com o sucesso, com a obtenção, a realização desses desejos, ela desenvolve uma mente estressada, cansada, né? Esgotada, agitada, né? Raivosa às vezes, né? E tantas outras experiências negativas, sentimentos e emoções negativos inerentes ou condições mentais negativas, né? Antes de se iniciar uma investigação, veja bem, agora esse verso está dizendo, essa parte do verso, antes de nós iniciarmos esse processo, né, vedântico, de investigação a respeito da minha natureza, que não é o intelecto, mas é a consciência, é uma investigação muito sutil, antes de a gente entrar nesse nididhyasana do Vedanta, rajas e tamas precisam ser regulados adequadamente, gerenciados e regulados, de modo que a minha mente desenvolva mais sattva, ainda assim mantendo uma proporção indispensável de rajas para gerir o meu dia a dia e uma proporção básica de tamas, de modo que eu não comece a viajar, entendeu? Com ideias, sem ter realmente o pé no chão, entendeu? Tamas, ela permite ao indivíduo a permanecer mais firme no chão, os pés no chão, entendeu? Nesse relacionamento entre os meus desejos e o custo, né, que envolve a obtenção desses desejos, né? Então, tamas, ele vai produzir, né, essas condições de desilusão, de viagem, de devaneios, enquanto que rajas, né, irá produzir toda essa perturbação, agitação, que são os defeitos que nós vemos no sucesso. Uma vez eu ouvi o Osho dizer assim, nada falha mais do que o sucesso, porque o indivíduo que obtém todo esse sucesso, ele, no final das contas, ele diz, putz, mas que preço que eu tive que pagar por todo esse sucesso, né? Um preço monstruoso. No processo de ganhar riqueza e prosperidade, eu perdi o quê? Eu perdi a minha saúde física, mental e emocional. Coisa mais comum, né? Existe um ditado que diz, no processo de ficar rico, eu perdi a minha saúde. E agora que eu tenho todo o dinheiro do mundo, eu perco meu dinheiro tentando restabelecer a minha saúde. E no final eu morro sem saúde e sem dinheiro. Vocês já ouviram falar essa? Né? Mas é uma verdade, né? As pessoas vão acumulando riqueza, o preço para obter tudo isso, entendeu? É devastante, né, para nossa configuração corpo-mente, e no final todo aquele dinheiro tem que ser usado para tentar restabelecer a minha saúde física, mental, emocional e intelectual, né? Então, antes de iniciarmos essa investigação, que não é para qualquer um, é importante que a gente saiba que rajas e tamas precisam ser regulados. A gente não pode, né, tentar produzir um pouco de sattva, né,
e imediatamente a gente deixa rajas e tamas possuir as nossas mentes, de modo que, né, nossos esforços espirituais são imediatamente neutralizados. Saibam que rajas e tamas precisam ser regulados adequadamente, porque o equilíbrio mental é um pré-requisito para o sucesso desta investigação, desta contemplação. O equilíbrio mental, emocional é indispensável. Então, rajas e tamas, elas precisam ser reguladas através da discriminação sábia e inteligente, entendeu? E depende muito da compreensão, né, dos defeitos inerentes a todos esses desejos e medos, esses quereres e não quereres, uma compreensão profunda. Então, na medida que a gente desenvolve essa compreensão, somente então esse equilíbrio mental, essa regulagem, né, desses rajas e tamas é possível, né? E a mente se torna mais satívica, porque a gente precisa de uma mente extremamente satívica para que a gente possa ter sucesso nesse processo de investigação sobre a real natureza do eu, a real natureza do ser, que é o ser uno, não dual. As escrituras também dizem que alguém sujeito a essas paixões por objeto, esses desejos, né, essas fúrias, né, da paixão, ou pessoas dominadas por tamas que ficam delirando, fantasiando, sem jamais sair do lugar, essas pessoas não estão fits. Fits significa elas não estão qualificadas para a libertação. Aí, o Vedanta é foda, né? Porque ele diz a verdade nua e crua. E se o professor de Vedanta, se o expositor do Vedanta, ele estiver mais interessado em ter alunos do que dizer a verdade, ele começa a omitir, né? Porque muitas vezes é chocante, né? Mas é um fato. Antes da gente iniciar essa investigação, a gente sabe que a gente tem que ter um certo controle dos nossos órgãos sensoriais, das nossas mentes, dos nossos desejos e de medos, entendeu? E transformar, converter rajas e tamas em mais sátiva, mais sátiva, mais sátiva. Como? Através do Karma Yoga, do Upasana Yoga, esse corpo de conhecimento referente a Mitya, entendeu? Que serve o propósito de desenvolver sátiva no modo mais natural e eficaz possível, né? Nós estamos aqui lidando com as águas profundas do Jnana Yoga e do Vedanta, mas a gente não pode negligenciar Karma, Dharma e Upasana Yoga. Portanto, essa investigação, para que ela seja realmente eficaz, ela requer uma regulação, né? Um gerenciamento adequado de rajas e tamas, porque o equilíbrio mental, uma mente contemplativa, é pré-requisito para o sucesso desta investigação. As escrituras dizem que alguém sujeito a paixões, né? Essas paixões voluntariosas por objetos de desejos ou fantasias tamásicas, não é uma pessoa adequada para a libertação. Ainda bem que todos nós somos, né, relativamente preparados, senão nós não estaríamos aqui. Nós somos, né, relativamente todos, né, qualificados, senão a gente não estaria aqui. Mas a gente sabe que essas qualificações elas podem ser ainda mais desenvolvidas porque não existe limite para esse processo de elevação e purificação espiritual. Não existe limite, entendeu? A gente pode sempre, né, desenvolver um equilíbrio mental, emocional, intelectual sempre maior e uma mente sempre mais satívica. A gente precisa disso para obter e reter esse conhecimento, e mesmo após isso a gente também precisa, né, a gente deve, ou é aconselhável que a gente continue, né, sustentando, nutrindo
e mantendo essa predominância de sáttva, de modo que a gente possa viver, esgotar nossos parábola karmas, entendeu? De forma gostosa, né? De forma tranquila, de forma elegante. Então é isso, queridos. Então a gente para por aqui. Eu espero que todo mundo esteja cheio de gás, cheio de motivação, cheio de força, né? Para essa ignorância, essa vida universal, entendeu? E sairmos todos vitoriosos nessa guerra espiritual entre a ignorância e o conhecimento, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos vocês, amo vocês. Esses são os momentos mais gostosos da minha semana, os dias que eu encontro vocês. E de todo o coração, namastê, um bom resto de final de semana. Vamos permanecer aí focados, imersos nessa compreensão Aham Brahmasmi, né? Beijo a todos. Tchau, queridos. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.